Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Quem é que não gosta de viajar? Estar em lugares diferentes, conhecer outras culturas, fugir completamente da rotina de todo dia. Viajar é uma delícia, mas o mais comum é que a gente acaba esperando a galera aceitar ou que aconteça alguma viagem com a família para colocar isso em prática. Mas será que precisa disso mesmo? Algumas semanas atrás, a gente trouxe aqui para o podcast a ideia da solitude, ou seja, de aprender a curtir a própria companhia fazendo coisas diferentes sozinha. E hoje a gente vai unir esses dois temas, afinal, viajar é muito bom, mas viajar sozinha pode ser muito mais gostoso, uma experiência empoderadora e libertadora. E para falar mais sobre esse assunto com a gente hoje, a gente está recebendo a Letícia Castro, que é empreendedora, criadora da primeira plataforma de networking feminino e que ajuda mulheres a viajarem pelo mundo. Mas antes, um recado. Se você curte o podcast e se você ouvir essa conversa e gostar do nosso trabalho, participe do nosso Apoia-se e com apenas R$ 8 você tem acesso a conteúdos exclusivos, você fica mais próxima da gente, consegue mandar sugestões e ajuda muito o nosso trabalho. E agora, vamos ao assunto do dia. Bem-vinda, Lê! Seja muito bem-vinda! Seja bem-vinda! Meninas, obrigada! Eu fiquei muito feliz com o convite de falar nesse podcast maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. Eu acho sempre mágico quando as mulheres decidem fazer algo e realmente vão e fazem. Eu tenho um podcast também, eu sei o quanto é puxado a nossa rotina, eu sei o quanto a gente quer, de fato, se esforça para trazer assuntos relevantes. Então, assim, antes de mais nada, parabéns pela coragem, por tornar isso aqui uma realidade, porque, com certeza, as mulheres do outro lado, ou as pessoas do outro lado, seja mulher ou não, que escutam vocês, elas, com certeza, sempre saem com algum aprendizado, com alguma coisinha nova. Então, eu estou bem feliz de estar aqui. Obrigada, é um prazer também receber você. E conta um pouquinho sobre você pra gente, se apresenta. Bom, vocês deram uma leve introdução e é sempre engraçado ouvir isso pra gente, né? Que a gente fica assim, nossa, é isso aí mesmo? Mas, como vocês trouxeram, eu sou empreendedora, né? Eu sou publicitária por formação. Eu venho do mercado publicitário, mas há 5 anos atrás eu criei um projeto que se chama We for Women, e hoje nós somos a primeira plataforma de networking feminino do Brasil. E quando eu falo isso, as pessoas meio que me olham assim, tipo, tá, mas o que é isso, né? Como assim, primeira plataforma de networking feminino? A gente criou, algum tempo atrás, de fato, uma plataforma, um site, onde as mulheres se inscrevem, e ali dentro desse site a gente consegue mapear outras mulheres e sugerir que uma networking entre essas mulheres seja feito. Então, a partir daquilo que você coloca como eu tô buscando por empreendedorismo, eu tô buscando por temas de maternidade, eu tô buscando, sei lá, uma psicóloga nova na cidade que eu moro, a gente quer facilitar esse contato e essa troca entre as mulheres. Então, a gente tem uma plataforma, estamos lançando agora um aplicativo lindo, 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 lindo. Nesses próximos meses, a gente vai estar com o aplicativo no áudio, nós vamos ser a primeira rede social de mulheres do Brasil, e é muito maluco pensar porque é uma ideia que era um negócio pequenininho e agora, de fato, está se tornando algo grande, porque a mulherada realmente pega muito na mão uma das outras, então esse projeto só está se tornando uma realidade porque as mulheres querem que ele seja uma realidade, né? E além da nossa plataforma, a gente tem também um podcast, que é o Talk Podcast. A gente tem um evento que é o Talk, que é o nosso evento que acontece em vários lugares, vários estados do Brasil. E agora a gente vai tornar ele um pouquinho nômade, tipo eu, e vai ser mais ou menos o tema da nossa conversa aqui. E a gente também começamos agora com a nossa série, inicialmente era uma série de viagens, né, chamada We Travel, onde eu compartilhava conteúdos das minhas viagens, porque como, não sei se vocês ainda nem falaram, mas, gente, eu amo viajar. A Jana já começou a introdução aí falando de viajar, e, assim, eu acho que viajar, além de, assim, de uma experiência completa, viajar te liberta. Viajar possibilita que você tenha uma criatividade aflorada, que você veja coisas novas, que você participe de outras rotinas além da sua. Isso desenvolve o teu cérebro mesmo, isso desenvolve a tua química, né? Então, sou apaixonada por viajar, mas vou dar uma seguradinha para não começar a falar aqui e não parar mais.
Mas, de uma forma muito resumida, eu sou fundadora da UFO1, que tem todas esse tanto de coisa que a gente faz, né, de plataforma, a expedição e viagem em grupo para mulher. Sou empreendedora também, tenho a minha agência de publicidade, que nesse momento a gente está focando muito em desenvolver com que tudo da agência seja voltado para a UFO1, para migrar para uma coisa só. E faço um monte de coisa. Faço consultoria para mulheres, eu empreendo há muitos anos, tive uma marca de biquíni por 5 anos. E hoje, gente, sou quase uma nômade. Então, estou em São Paulo, falo que estou, moro em São Paulo, mas falo que estou, porque sinto que aqui o meu tempo é muito curtinho, né? Então, no ano que vem, vamos ter novos planos. Vou contar spoilers aqui do que vai acontecer. Mas, de forma resumida, eu acho que é isso. Porque também acho interessante dizer que perguntar para uma mulher hoje em dia o que ela faz, gente, é ter que estar disposta a ouvir. Porque o que a gente não faz, o que a gente se desdobra, meu Deus do céu, as mulheres... É mais fácil perguntar o contrário, né? O que você não faz? O que você não faz? Sempre assim. Ou seja, né, é uma mulher que, como muitas de nós, é uma mulher que faz acontecer, né? Tem um plano, tem uma vida que quer criar, que quer construir, e fala, então, tá bom, bora colocar isso na prática, né? Exato. E, bom, então, só para a gente introduzir um pouco, de acordo com o levantamento da CVC, 30% das viagens na agência no último ano foram realizadas por mulheres viajando sozinhas. Esse dado foi publicado no site do Ministério do Turismo e eu acho incrível, apesar de que 30% não é um número muito alto, né, muito elevado, e eles não divulgaram né, qual foi o número total de viagens para a gente saber o quão grande é. Mas eu tenho certeza que se a gente comparar com um período, por exemplo, pré-pandemia, é um número muito maior. Com certeza. E aí, Letícia, para a gente introduzir, né, rapidinho, começar a entrar nessa parte de viagem, conta pra gente quando que você começou a viajar sozinha e se isso foi assim, tipo, meu, eu quero ir viajar sozinha porque eu quero estar sozinha, ou se foi uma coisa que aconteceu, tipo, era uma viagem marcada com amigos e os amigos não foram e você acabou tendo que ir e gostou. Como que foi para você? Sim, Jana, eu acho super interessante esse dado que você trouxe da CBC, porque eu sou bem ligada nesses estudos assim também, sabe? E eles falam que 30% das mulheres viajaram sozinhas. Se 30% viajou sozinha, gente, 70% foram as mulheres com os maridos. Então, as mulheres que são as que movimentam. Claro que os homens também viajam bastante, mas quanto mais eu viajo, mais eu percebo que as mulheres são muito desprendidas. Muito. As mulheres têm muita coragem de se jogar e eu fico muito feliz com isso. E foi a mesma coisa comigo. Eu saí da casa, eu tenho 26 anos hoje, mas eu saí da casa dos meus pais com 18 para 19 anos. E eu comecei a viajar sozinha no período onde eu comecei a estudar para cursinho, porque eu não deveria ser publicitária, eu deveria ir para a área da saúde, numa federal, toda aquela projeção que vem dos nossos pais para nós, né? E eu comecei a viajar quando eu comecei a viajar para fazer outros cursos vestibulares, né? Então, em outros estados. Eu lembro de uma viagem específica que eu fiz para Florianópolis para prestar o vestibular da UFSC, onde eu me encantei, gente. Assim, eu fiquei encantada com aquilo. Foi a primeira vez que eu fiquei em um hostel, que eu conheci gente de vários lugares do mundo, de vários estados, que eu fiz amizade. E eu lembro que bem novinha assim, eu já falei, cara, é isso aqui que eu gosto, sabe? É isso aqui que eu curto, que é o quê? É trocar experiência, é perceber que tu estava no mesmo lugar de outras pessoas, porque principalmente ali na fase que a gente tem que decidir o que a gente quer ser com 18 anos, que eu acho que a gente não tem maturidade nenhuma, essa é a verdade, para decidir o nosso futuro. Você trocar com uma outra pessoa e entender que, cara, nossa, eu também tô nesse lugar aí, eu acho isso incrível. Então eu comecei ali, mas logo no ano seguinte eu já me mudei para Balneário Camboriú. Eu nasci em Brasília, mas fui para Balneário Camboriú. E ali em Balneário Camboriú, morei sozinha, morei com um amigo também. Mas ali eu meio que comecei a minha vida e percebi que eu era uma pessoa muito... Meu avô sempre me fala assim, filha, eu admiro muito a tua coragem. Queria eu ter sido um jovem tão corajoso como tu é. Porque, gente, eu sempre fui muito desprendida. No quesito assim, eu quero fazer tal coisa, não tem companhia, eu vou, não quero saber. Ah, eu queria, sei lá, ir pra um lugar, alguém não queria ir comigo. Vamos embora. Tipo assim, faz as malas e vai. Porque existe uma lenda aí que dizem que existe a lei do viajante. A lei do viajante, ela cuida da gente, gente. A lei do viajante, ela não falha. É uma lei que, assim, que ela permite que a gente faça o que a gente quer fazer, vá para onde a gente quer ir, a gente vai estar seguro. É claro que sempre com muita atenção, prestando atenção em nós mesmas, não dando sorte para azar, né? Mas responsabilidade, né? Responsabilidade, com certeza. Mas, assim, eu sempre fui muito
solta, assim. Então, a minha primeira viagem internacional foi aqui pra pertinho, eu fui pra Buenos Aires sozinha. Mas amei, fiquei uma semana lá, achei incrível, fiz o meu rolê, assim, fazia o que eu queria. E sempre percebi, cara, eu quero e eu tenho sede do mundo. Eu preciso ir pro mundo. E é muito interessante porque eu tava lendo um estudo que saiu agora da University College, dizendo que quanto mais a gente viaja e para mais longe, mais feliz e mais longevidade a gente tem. Então, assim, gente, viajar é literalmente vida. Tá nova, Não é então. nem um clichê, é literalmente vida. Literalmente permite viver mais. Então, acho que é isso. E Pra a começar, Jana já viajou sozinha também. Já viajei sozinha, eu fiz intercâmbio em 2013. Eu fui para Inglaterra. A princípio era para eu ir para Boston, mas negaram meu visto porque gente, eu lembro que eu fiquei tão puta, porque eu me organizei tanto para tipo, meu, eu não quero que meus pais paguem essa viagem, porque essa viagem é minha, então eu que vou pagar. Eu já me organizei na empresa e tá tudo certo. E aí chegou no visto, a mulher falou: então, você não é casada, o dinheiro é seu, você não tem um emprego, você não vai ter motivos para voltar pro Brasil. Eu falei: tá, então eu tô tendo meu visto negado porque eu sou independente. é, Então tá bom. tá. Então tá, também não quero mais. Aí eu acabei indo para Inglaterra porque era um outro visto, né, de estudos. Eu fiquei 10 semanas, né, 2 meses e meio em uma cidade. Eu nunca entendi exatamente quais eram os termos. Em uma cidade próxima de Oxford. Eu acho que é tipo o que é Paranapiacaba aqui para Santo André, tipo um subdistrito. Eu acho que é isso. Era uma coisinha assim, um vilarejozinho pequenininho. E foi incrível, foi incrível. Você tinha, Eu morava desculpa, eu virando a entrevistadora, né? Você falou que foi em 2013, você tinha quantos anos? 2013, eu tinha A Ana com cara de 22. 18 anos falando que em 2013 fez um intercâmbio. Tipo assim, Ganhou Eu um dia, fiz, não, Jana. eu tinha 22 anos, eu tinha acabado de me formar em publicidade, inclusive. olha só, que incrível. E foi muito bom, assim, eu conheci muita gente diferente, porque tinha muita gente de países e culturas muito diferentes na escola, né? E é aquilo, eu já acompanho você, a gente vai falar sobre isso também, mas tem uma questão, não sei se isso é um pensamento muito, sei lá, imperialista, não sei, enfim, porque a gente sabe que o Brasil não tem 500 anos, mas tinha uma sensação muito peculiar de você estar num país, de você estar num lugar em que tudo é muito antigo. Então, no centro de Oxford tinha um pub, que o pub existia há 600 anos. Ele só era reformado, então, assim, é, é indescritível a sensação de você estar indo lá conhecer tudo sozinha. Pega um ônibus, compra passagem, eu não sei qual que é o caminho. Naquela época não tinha tanto o Waze, tinha o WhatsApp, mas era um pouco mais difícil, né? Meu, tá bom, vamos para Bristol, vamos para outra cidade, vamos dar a cara a tapa. E foi maravilhoso. E assim, pergunta se eu queria voltar. Não queria, né? Voltei porque acabou o dinheiro. A mulher do visto estava certa, tá vendo? A mulher Ela Não sabe. queria Ela voltar. sabe o que faz. Ela sabe o que faz. Ai, mas é. Eu nunca viajei sozinha, né? Eu acho que eu não, só Lê, só para você saber, a gente fez um episódio realmente antes falando sobre solitude e tal, então eu acho que eu estou nesse caminho ainda de fazer coisas sozinhas, né? Mas eu ouvindo vocês, eu fico imaginando que tem um crescimento gigante, né, pessoal, enfim, em todas as esferas da vida, porque querendo ou não, você conhece um mundo que a gente não conhece aqui. E eu sinto isso viajando para, tipo, outras cidades, assim, sabe? Então você olha, sei lá, você vive em São Paulo, vive em São Paulo minha vida inteira. E você já tá nesse ritmo corrido, você já conhece quem tá ao seu redor. E aí você vai em outro lugar e você fala, nossa, mas o mundo todo não é assim? Porque a gente tem essa visão, né? Então, ouvindo vocês falarem, eu acho que também tem muito isso, né? Essa perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado também, né? E sim. ainda mais paulista, né? Fala, gente, mas o resto do Brasil não é igual a São Paulo? Como é que a gente conta? É. Pois é. Ô, Cami, mas sabe uma coisa muito interessante? Já fica o convite aqui para você fazer a próxima expedição com a gente aí da WeTravel. Acho que tu vai amar a experiência. Mas
Eu não sei, eu sinceramente não lembro se foi Freud que disse ou estudou isso, ou se eu li em algum lugar. Eu acho que foi Freud, porque eu estava em Viena e eu visitei o Museu do Freud, alguém comentou sobre isso comigo, só que eu não sei se é exatamente ele. Então, se a fonte estiver errada, gente, me desculpa. Mas eu acredito que foi ele, que ele teve uma época que ele estudou sobre como viajar altera a nossa frequência neural, porque assim, quando a gente está viajando, a gente está entrando em um novo ritmo e uma nova rotina. Então, o teu cérebro, que não está adaptado a essa nova rotina e não faz noção do que virá, tem por vir, ele começa a se desenvolver numa frequência mais rápida e mais alta. Então, quando você está num novo lugar, o seu cérebro ele precisa se adaptar àquela nova rotina, que não é a sua rotina que você está acostumado. Então, ele precisa, de certa forma, expandir. Então, quando falam que viajar, o estudo comprova isso, o estudo da University College comprova isso, porque realmente, gente, viajar expande a nossa mente e nos faz ver coisas como a Jana trouxe aqui, um pub de 600 anos, mas toda a história, né, que existe na Inglaterra como um todo, que é um país riquíssimo, assim, de história, de cultura e de tudo, te faz ver que, cara, realmente, a gente é só um pontinho, assim, um cantinho do mundo, e há muito para se ver, há muito para se fazer, e isso nos torna tudo que a gente precisa ser como sociedade, que é pessoas mais que respeitam ou uma cultura diferente da sua, porque entende que todo mundo teve um crescimento, todo mundo teve uma certa educação, que não é a mesma que a nossa. A gente se torna mais empático com a história do outro, porque a gente percebe que nem todo mundo é tão. Ah, o brasileiro é super abertão, mas nem todo mundo é. Por quê? Porque eles foram criados assim. Não tem como você esperar que uma Alemanha da vida, um país frio que tem na época do inverno 5, 6 horas de sol por dia, seja super feliz como o brasileiro é nesse calor que a gente vive aqui no país tropical. Então, assim, são culturas, mentalidades e coisas completamente diferentes da nossa. E isso nos faz crescer como pessoas. Então, acho que, assim, viajar sozinha é realmente você perceber. E sozinha por quê? Porque quando a gente viaja com uma outra pessoa, gente, eu não sei nem se vocês vão perguntar isso, tá? Mas quando a gente viaja com outra pessoa, a gente se adapta, querendo ou não, à rotina daquela outra pessoa que vocês querem construir juntas. E, se eu quero fazer tal coisa e aquela pessoa não quer, certamente vocês vão ter que entrar num consenso ali. Então, é muito bom viajar com uma outra pessoa também, principalmente se for uma pessoa aberta, disposta, topa tudo ali contigo. Maravilhoso, acho que fica muito mais fácil. E a viagem, às vezes, pode ser até mais legal do que viajar sozinha, viajar com uma pessoa que está disposta. Mas viajar também, às vezes, com uma pessoa que não é tão topa tudo, que não quer fazer tanta coisa, que não faz nem tanta questão de estar ali, às vezes te impede de viver o melhor, que é você simplesmente se jogar. Eu não sei se você fazia isso no seu intercâmbio, Diana. Se joga sem rumo, vai entrando por ruazinha, becozinho, vai vendo e você vai descobrindo coisas que você jamais pensou descobrir. Eu acho essa sensação, assim, meu Deus, surreal, de do nada virar e falar assim, mano, como assim? Eu tava em Barcelona agora, nesses últimos tempos, e fui andando, me jogando, quando eu tava dentro de um mercadão incrível, fui passei e cheguei no lado do Museu do Pablo Picasso, assim, falei, cara, como assim, gente? Tipo, andando sem rumo, literalmente. Falei, meu, que é isso, sabe? Que vida é essa? Olha, gente, eu tô odiando essa conversa, porque já tá me dando um comichão de eu pegar todo o dinheiro que eu não tenho e comprar uma passagem para qualquer lugar. É Ai, isso. mas eu acho que tem experiências muito ricas coisas muito ricas nas duas experiências, né? Tanto você viajar com alguém, você viajar em grupo, quanto você viajar sozinha. Eu acho que, assim, todo mundo devia, toda mulher, principalmente, devia pegar de tempos em tempos para viajar sozinha, porque é isso, por mais legal que seja a pessoa que vai viajar com você, o grupo que vai viajar com você, por mais que vocês tenham energias alinhadas e sejam mente aberta, você perde a oportunidade de ser absolutamente espontânea. Que é isso, tipo, ai meu, tá bom, eu tinha planejado de ir pro lugar A, só que aí quando você foi ver, meu, começou a chover ou você perdeu a vontade de lugar pro lugar A, então eu vou sair andando sem rumo até ver onde que eu chego, sabe? E quando você tá com outra pessoa, isso pode acontecer, mas não é a mesma coisa. Não tem como descrever, assim. Eu fazia muito isso. Nesse vilarejo, não sei se é esse o nome, né? Eu falo vilarejo, parece uma coisa tão feudal, tão medieval, né? Mas enfim. E eu saía, tipo, a gente não tem nada para fazer, que era aquilo, né? Os meus amigos estudavam o dia inteiro e eu estudava só de manhã. Eu vou sair andando sem rumo aqui pelos lugares, ia parar em moinho de vento, em campos de trigo, gente, é outro universo, sério. Em Oxford também, que a gente fala, nossa, Oxford, né, que você tem toda a universidade e tal.
só que você consegue cruzar a cidade a pé em 2 horas. Tipo, é muito pequena. Então, era incrível. Eu falava, meu, eu vou andando aqui e vou ver onde que eu chego, sabe? De repente, eu estava numa rodovia já que ia para outra cidade. É muito gostoso, porque você vai caindo em lugares que você não imaginava, você vai descobrindo lugares que às vezes você procurava no Google e não tinha, e você vai formando novos caminhos, né, neurais e até, né, de experiência de coisas que você vai vivendo. Então, ai, gente, vale muito a pena. Tem coisas, lugares para conhecer, pessoas que você conhece nesse meio tempo, né? E aí a gente já entra nesse ponto, né, que é a questão dos benefícios da gente viajar sozinha, que é tudo isso que você já estava trazendo, mas o empoderamento, a independência e a autoconfiança, né? O quanto passar por essa experiência. A gente está falando aqui, né? Você citou alguns exemplos de Europa, mas não precisa necessariamente ser para tão longe, sabe? Meu, vai para outro estado aqui do Brasil, já dá uma sensação de que, meu, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? Total. Se você cruzar aqui, eu tô em São Paulo. Acho que vocês. A Cami. Você também tá em São Paulo, Jana? Eu sou de Santo André. André. Está todo mundo em São Paulo. A gente cruza aqui para Minas, já é outro universo, outra realidade, outra história, outras pessoas, outra cultura, já muda completamente. E uma coisa engraçada sobre isso que você fala, assim, desse empoderamento, de tudo que viajar sozinha te possibilita, eu acho muito legal trazer algo também, que é assim, viajar sozinha te possibilita encarar você mesma. Descobrir que a sua melhor e pior companhia pode ser você mesma e a sua mente. Esses dias eu vi o vídeo de uma menina que ela tava na Grécia. E eu me identifiquei muito com aquele vídeo, porque foi exatamente a sensação que eu senti um dia quando eu tava em Barcelona. E daqui a pouco eu conto mais sobre essa última viagem que eu fiz agora, e sobre a expedição da UI também. Mas teve um dia, gente, que eu tava sem saco assim, pra nada. Eu não queria sair, eu não queria ir conhecer coisas novas, eu queria ficar eu mesma. Eu não tava feliz porque eu estava sozinha, eu tava sentindo falta de ter alguém, entendeu? Então, assim, às vezes, encarar a realidade de viajar sozinha é também encarar a realidade de que é você e você mesma. O quanto você suporta você mesma, sabe? O quanto você consegue estar sozinha com os seus pensamentos, com as suas ideias, com aquilo com a tua própria companhia. Eu acho que viajar sozinha também é esse desafio de se conhecer. E se conhecer, gente, dói. Que quando a gente se conhece, a gente descobre que a gente não é a imagem que a gente tem de nós mesmos. A gente descobre que, na verdade, a gente é outra coisa. Uhum. E é muito maluco, porque a minha sensação de estar infeliz em Barcelona, eu fui muito feliz lá, tá? Mas eu tive um dia que eu fiquei muito infeliz. Era tipo assim, mano, que ingrata que eu sou. Eu tô aqui vivendo uma coisa que tava todo mundo querendo viver e eu tô infeliz. E tá tudo bem. Porque nem sempre a gente precisa estar 100% feliz com o que a gente tá vivendo, com o que a gente tá fazendo. Às vezes a gente só precisa encarar a realidade que, cara, eu só preciso parar. Hoje eu só preciso parar e não fazer nada. Hoje eu só preciso parar, deitar, dormir, descansar, me dar um tempo, tomar um café, ou ler um livro e não falar literalmente com ninguém. Porque a gente tem essa ilusão também que viajar é as mil maravilhas. Gente, viajar também é perrengue. Viajar Uhum. também é você encarar a solidão bem de frente, bem de perto. É você, às vezes, encarar que, pô, tenho uma roupa linda para usar, quero jantar nesse tal lugar, e não tem ninguém para convidar, não fez amigo suficiente ainda para ir, e é você e você mesma. Eu tive uma experiência agora, essa que eu falei de Barcelona. Gente, eu tava usando uma roupa linda de uma marca que foi comigo pra viagem, toda arrumada, me arrumei toda. Pô, não tinha ninguém pra chamar. Não tinha ninguém pra ir comigo. E, ai, nossa, Letícia, por que você não foi? Eu fui comigo mesma, gente. Só que em vez de ir no restaurante que eu queria, falei, cara, quer saber? Eu vou no McDonald's. Porque, assim, essa roupinha aqui sozinha não vai ficar para um outro momento. Por quê, gente? Porque às vezes é difícil também estar completamente sozinha. Nem sempre é tão legal assim. Mas valeu a pena? Valeu muito, porque eu precisava daquela crise de identidade para entender que se eu ficar esperando por uma outra pessoa, eu nunca vou fazer as coisas que eu quero fazer. Então eu preciso aprender a encarar a minha realidade de viver sozinha, de estar sozinha, para aprender também a apreciar esses momentos. Então, aquele dia que foi logo no início da minha viagem, assim, que eu encarei isso, cara, isso foi a porta para todos os demais momentos. Todas as vezes que eu quis sair para jantar, que eu quis sair para almoçar, que eu quis sair para fazer o que fosse, eu fiz sozinha e foi maravilhoso poder viver
essa experiência, assim, que eu acho legal trazer também, pra gente não criar essa ilusão, né, Jana, de que é só mil maravilhas, não é, tá? Não é mesmo, assim, nem de perto. Ainda fiquei doente, tipo, 12 dias nessa viagem, e Não tinha ninguém para cuidar, né? você tem que se virar, e tipo assim, você tem que se medicar, você tem que fazer o seu repouso, mas ao mesmo tempo tá viajando, então você tem que aproveitar também. Então, é É, toda uma. Tem que estar preparada, mas assim, por que que as mulheres não estão preparadas, gente? Por que que vocês não estão preparadas, mulherada aí que tá ouvindo esse episódio? Pra tudo, gente. Vocês vão tirar de letra. exato. E acho que e tem um ponto assim também, né? A gente começou falando dos benefícios, mas vamos falar um pouco desses perrengues, que é a gente está em outro país, ou mesmo que seja um outro estado, que seja muito mais distante culturalmente do que a gente veio, e a gente está sozinha, às vezes bate um vazio. Eu não sei se você sentiu isso, eu imagino que sim, mas eu sentia bastante, que era assim, eu precisava de um conforto que era a minha cultura, porque eu era a única brasileira lá. Eu fui a única brasileira por quase boa parte da viagem. Eu acho que nas últimas 3 semanas foram outros dois brasileiros, mas que eram de outros estados. Então, era, mas não era a mesma coisa, né? Então vinha aquela coisa de tipo, gente, eu queria alguém que entendesse 100% do que eu tô falando, do que eu tô sentindo. Eu quero falar em português. Eu quero chegar, olhar para alguém e falar: oi, bom dia, dar um beijo, dar um abraço, porque não era todo mundo lá que achava isso aceitável, né? Que tipo, ficava meio, meu, o que que você tá fazendo? Você é louca? Eu quero comida, gente, comida. A comida da Inglaterra é horrível. A comida da Inglaterra é horrível. Só era boa a comida que era de outro país. Então, assim, eu queria o meu arrozinho com feijão. A gente sente esse vazio, né? Eu quero o meu colinho cultural, né? Claro que se você tá numa viagem tipo de 10 dias, às Não vezes não vai dá dar nem tempo. tempo. Não vai dar tempo, mas se você fica mais tempo, que nem eu fiquei, dá um tipo, eu queria tanto minha casinha, queria tanto minha comida, minha avó, sabe? É, mas tem tudo isso. E aí que você falou, né? Que você ficou doente, aí a gente tem que encarar, tem que se cuidar sozinha. Mas aí eu penso assim também, bom, gente, entre ficar doente na Espanha e ficar doente em São Paulo, Eu perrengue tava doente chique. Perrengue doente chique. demais, gente. Mas passei por umas poucas e boas, assim, sabe? Meu Deus, teve dias assim que eu falei, cara, eu não consigo. E aí o legal disso é, por muitas. Eu fiz 10 dias sozinha em Barcelona e depois eu fui visitar algumas amigas, que foi quando de fato eu estava doente. E foi muito legal, porque é muito louco, assim, né? Eu sempre digo, gente, um amigo é precioso, a gente guarda pra vida. Então eu fui pra Valência, Alicante, todas outras cidades na Espanha que eu tenho amigas. E essas amigas me receberam como se eu fosse, meu Deus, irmã mesmo, assim, sabe? E você sente o cuidado dessas pessoas para com você, que entendem que você tá doente. Então, cuidavam de mim, mas também me levavam para fazer as coisas. E foi, assim, uma experiência muito, muito bacana de ser vivida, sabe? Acho que tem esse E ponto, né? Que, rápido, eu só vou concluir isso aqui, cara. As pessoas que você conhece, sejam pessoas locais ou pessoas que também viajam, estão dispostas a cuidar, né? Então, tem essa experiência incrível de você ir sozinha, mas conhecer pessoas no lugar que você vai, né? sim, total. O que eu ia falar é que você falou antes da questão do autoconhecimento, né? Que não é fácil, né? Você se conhecer, você se olhar. E aí, quando você está viajando, isso você tem que lidar totalmente com aquilo, porque é você e você mesma. Talvez muitas pessoas que ouçam e talvez não estejam tanto nesse caminho, veja isso como uma coisa negativa. Mas na verdade, não necessariamente, né? Porque você pode usar essa viagem como um instrumento para realmente se conhecer. Eu lembrei até do filme da. Gente, como que é o nome? Que é super famoso, que ela vai pra Índia e tal. Comer, rezar e amar. É, eu acho ele incrível, assim. Eu acho que é bem isso, assim, né? Essa busca, não necessariamente precisa ser, né? Mas você pode também usar essa viagem para esse autoconhecimento também. Não que vai ser fácil, mas que tem ali uma ferramenta para isso, né? Cami, eu tenho uma experiência que eu gosto de contar, porque eu acho legal trazer para mulheres, tá? Por muito tempo, eu tive um problema muito sério com a minha autoestima. Muito tempo. Eu sei que nós, mulheres, a gente passa por isso, tá tudo conectado com a nossa autoestima, não tem como a gente negar isso. A autoestima é um ponto, assim, que vai abrindo para outras diversas áreas da nossa vida. E eu sempre digo que viajar me permitiu curar a minha autoestima. Por quê?
Quando você viaja, você se desprende um pouco daquela. Ai, cara, eu quero usar meu cabelo hoje assim, eu vou usar. Ai, cara, eu quero usar roupa assim, eu vou usar. Ninguém me conhece mesmo. E viajar e ser quem eu era na mais, assim, real versão da Letícia, sabe? Sem máscara, sem maquiagem, sem nada. Me curou muito, porque eu conseguia perceber que as pessoas me achavam bonita pelo que eu sou, de verdade. Não é pelo que eu era, é pelo que eu sou. As pessoas gostavam da forma que eu me vestia, que talvez aqui no Brasil, hoje em dia eu já faço o que eu quiser aqui, porque, né, eu voltei com uma outra mentalidade e os últimos anos de viagem me mostrou muito isso. Mas eu tinha, pô, eu queria usar tal roupa, mas, meu, sei lá, acho que não tem muito a ver com o nosso país, ou até mesmo com o nosso clima, né? E tudo. E eu comecei a me desprender disso. Então, viajar também te possibilita. Eu tenho uma amiga que eu gosto até, e ela me permite contar essa história, que eu já falei, cara, eu vou contar isso em algum lugar para alguma pessoa. Essa minha amiga é preta, tem o cabelo totalmente crespo, é uma das minhas melhores amigas. E ela morava no Brasil e ela sempre sofreu muito preconceito, porque a gente vive num país muito preconceituoso, gente, muito preconceituoso. Uhum. A beleza da mulher preta, ela é sempre questionada, ela é sempre colocada em xeque. Enfim, eu não tô aqui para levantar essa pauta que nem é minha, mas eu tô aqui para levantar a pauta de mulheres, né? E eu visitei ela em Lisboa, agora onde ela tá morando, e foi tão incrível ver ela tão linda, tão bem consigo mesma, tão arrumada, assim, sabe? Tipo, arrumada que eu digo, cara, ela se encontrou como mulher, sabe? Ela se encontrou por quê? Porque ela lá fora, a nossa beleza é muito valorizada mesmo. Então, o seu cabelo enrolado, o seu cabelo crespo, o olho do jeito que ele é, a sua boca da forma que ela é, se você é mais cheinha, mais magrinha, não interessa como você é valorizada pela tua beleza natural. Por isso que o Brasil hoje é cheio de procedimento estético. Quando vai lá para fora, você percebe que ninguém tem procedimento estético. Não ninguém, mas quase ninguém, porque são culturas diferentes. E isso é muito óbvio quando você chega, seja na Europa, seja até mesmo aqui na América do Sul. Os Estados Unidos eu acho que já está mais para a linha do Brasil, mas você percebe que, cara, o natural é muito belo. Isso cura muito a nossa autoestima, porque quanto a gente não tenta ficar correndo atrás dessa coisa visual que nos é pregada a todo instante, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente vive, que, meu Deus, todo mundo tá ficando igual. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra que veio pra cá agora e falou assim, Letícia, tá todo mundo igual no Brasil. Tá todo mundo com a mesma boca, mesmo rosto, mesmo olho. E eu ri, né? Porque eu falei assim, cara, que maluquice. Então, assim, eu também inspiro as mulheres a viajarem, porque às vezes a gente tá, meu Deus, se achando feia, se achando isso, se achando aquilo, quando chega lá, meu, como tu é linda! Nossa, que massa o teu olho marrom! Que legal o teu cabelo castanho! Que massa a tua pele escura! Que lindo isso! Que lindo, sabe? Ou que seja a tua pele branca, que é diferente da minha, ou tu que é meio assim, meio, dá pra ver que tu é meio latina e tudo. E isso é muito legal. Então, eu digo que viajar, de verdade, gente, curou a minha autoestima, porque me fez perceber que eu não preciso me encaixar num padrão cultural de um país que está mascarando as pessoas. E eu amo o Brasil, mas eu acho que a gente peca muito nesse ponto, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque eu cansei de ver, a gente tem a jornada da autoestima na Reforma, e é muito nítido ver como as mulheres têm problema sério com a autoestima, da gente ficar tentando se comparar com esse padrão irreal que não existe de corpos perfeitos, cabelos perfeitos, bocas perfeitas, tudo perfeito, quando na verdade o bonito e o real é quem a gente é de verdade. Não tô falando que você não precisa cuidar de você, que você não precisa fazer uma maquiagem, Sim, que você sim. precisa fazer um procedimento, você não pode fazer. Pode fazer o que você quiser, desde que você esteja bem com isso, e que você não esteja fazendo isso para provar para alguém. Então, eu gosto de trazer essa pauta porque eu acho que o principal ganho da viagem, além de toda a amizade, cultura e coisas novas que eu vi, foi curar a mim mesma e entender que, cara, eu amo quem eu sou. Incrível. Ah, é maravilhoso, maravilhoso. Eu tava pesquisando a pauta e eu achei a entrevista de uma mulher, ela chama Melina Hernandes Reis, ela é brasileira, né? Falando exatamente, ela tem o hábito de viajar sozinha com frequência. E eu achei incrível que ela sofreu com catarata muito nova e ela é deficiente visual. Ela perdeu quase que 100% da visão. E aí vai ela e o cão-guia dela para N lugares no mundo inteiro. E aí, assim, só esse ponto, né, dessa entrevista eu já achei incrível, porque às vezes a gente fica cheio de medos, né, que a gente vai falar também daqui a pouco. Ai, não, mas, putz, a questão de segurança, mas aí eu vou sozinha, e como é que vai ser e tal. E a gente enxerga.
tudo bem, às vezes tem a barreira do idioma, tem a barreira cultural, mas a gente enxerga, ela depende muito do cão-guia e de outras pessoas, né? Então, para a gente quebrar um pouco algumas desculpas que a gente dá para nós mesmas. E ela, assim, teve uma fala dela que vem muito de acordo com o que a gente está falando, que é viajar sozinha te faz ter mais coragem para enfrentar a vida de modo geral. Se somos capazes de ir para lugares sozinhas, somos capazes de enfrentar o mundo. Minha dica é que as pessoas, as mulheres aqui, né, no nosso contexto, não podem deixar que o medo limite as suas experiências. Se eu tivesse deixado, a minha vida seria muito mais triste, porque a vida passa muito rápido. Ai, gente, é isso, né? A gente se prende muito ao nosso centrinho aqui, a nossa cultura, a nossa rotina, a nossa vivência, e às vezes sair dessa bolha dá medo mesmo, mas, cara, o mundo tá aí para isso, né? Sim. E assim, uma coisa que é legal trazer também é que tá tudo bem se você ama a sua rotina, se você gosta do que você faz, gosta de repetir isso todo dia, tá bem consigo mesma. Tá tudo bem também, gente. Não tem problema nenhum você viver aquilo ali. Mas o convite é trazer um quê a mais, assim. Sabe aquele bolo de chocolate que falta aquela cobertura? A viagem é isso, assim. É só para deixar um pouquinho mais saboroso a tua vida, que, como a Jana falou, passa muito rápido, gente. Veja, a gente tá de quase dentro de 2024 agora. Eu tenho certeza que 2024 vai passar nisso aqui, porque a gente está cada vez mais ocupado, a gente está cada vez mais acelerado. Então, assim, se você não curtir a oportunidade que tu tem hoje de viajar, de ver as coisas, e assim, pô, gente, do nada Israel em guerra. Do nada. Se tu não aproveitar esse momento que a gente tem de poder viajar em paz para outros países, outros lugares, e espero que logo essa questão deles ali, que não é a pauta da nossa conversa, mas seja resolvida para poder conhecer lá também, enfim. Quando tu vai fazer isso, assim, sabe? Tem vários estudos, e aí vocês podem ler e buscar a fonte que quiserem, mostrando que o que as pessoas mais se arrependem no fim da vida é de não ter aproveitado ela. Então, assim, é de não ter passado tempo com quem ama, é de não ter viajado mais, curtido mais, trabalhado menos. E a gente vive numa cultura hoje que exalta o trabalho, assim, de uma forma que, cara, ainda bem que tá começando a cair um pouquinho por terra isso, porque olha, eu sempre falei assim, eu sou empreendedora, eu trabalho pra caramba, eu sou também, né, querendo ou não, uma CEO da minha empresa, que isso é uma mega responsabilidade, né? Mas, gente, eu não quero viver a vida de uma empresária 24 horas focada e tendo um burnout em pouco tempo, porque eu já passei por isso e eu tô fora, sabe? Assim, eu não vou ver minha vida desse jeito, eu não acredito nesse tipo de vida, eu não acho que isso, cara, em determinado momento a gente explode, não tem como. Então, assim, se joga, meu, Lê, eu não tenho como pagar uma viagem internacional, cara, vai para Buenos Aires aqui do lado, tu não vai gastar nada. Mas eu não tenho dinheiro, mas tu tá gastando para sair no final de semana, pra ir no barzinho, ficar depressivo ali, para dar oi pro teu ex que tá com outra já, enfim. Não, gente, pega esse dinheiro junto e vai ver uma experiência maravilhosa, que eu sempre brinco que sempre aqui no momento da piada, né? Sempre há um gringo maravilhoso te esperando. Latino ainda, gente? Latino. Gente, sempre há um gringo aí maravilhoso te esperando. Não é só de homem, tá, gente? Só uma brincadeirinha. Pode ser latina também. Pode ser o que quiser, como quiser. Pode ser até brasileiro que do nada vai encontrar e fala, nossa, tô aqui, tudo bom, brasileiro também. Você estava falando, eu lembrei do episódio que saiu essa semana que a gente está falando sobre câncer de mama, né? Porque estamos em outubro. E a Bruna trouxe uma fala, acho que mais para o final, né, Cá? Já nem sei mais, que é importante a gente lembrar que a gente pode morrer amanhã e que a gente pode viver até os 100 anos. E é muito curioso, assim, como quando eu fiquei doente, eu não tive câncer, mas tive alguns problemas de saúde. Eu fiquei, assim, quando eu percebi que eu não ia poder viver a vida que eu queria viver por um período de tempo, eu fiquei com um fogo no rabo, que era tipo, tá, mas agora eu quero. E tudo que eu não vivi até hoje, agora eu quero viver. Eu quero fazer, e aí depois que eu melhorei, eu tava, assim, eu preciso compensar o tempo que eu perdi, né? E aí eu acho que é isso, gente. É normal, né? Tudo isso que você tava falando, né? Querer curtir a rotina, beleza, viver no seu coisa, mas não vamos esperar isso acontecer para daí você se arrepender. Sim. Vai por mim. Eu acho que o convite também do episódio
Porque às vezes a gente, como a Lê falou, né, a gente vive numa rotina muito caótica. Aqui no podcast a gente fala muito sobre a questão do capitalismo mesmo, então é lindo a gente falar, vai viajar sozinha, quando a gente sabe que muitas mulheres não têm tempo para respirar, porque tem que cuidar da casa, dos filhos, enfim. Tem outras rotinas, mas eu acho que o convite, mesmo que você não consiga viajar agora, é entender que isso é uma possibilidade. Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente está nessa rotina caótica, porque a gente foi criada para seguir a manada mesmo, a gente não sabe que essa possibilidade existe. Que isso não é para mim, mas é, né? Então, como a Lê falou, às vezes não dá para ir longe, mas assim, você sabe que tem outros lugares perto, né? Então, e se você não sabe, só tá sabendo agora que é uma possibilidade. Então, eu acho que fica o convite também, né? Total. E assim, gente, o Brasil é um país tão rico, tão rico. O Brasil cabe metade da Europa, então, mais da metade da Europa aqui dentro do Brasil. Então, imagina o tanto de coisa que a gente tem aqui dentro do nosso país, sabe? Não é sobre ir para fora, às vezes é sobre ir para perto e se encontrar também. E isso que a Jana trouxe desse último episódio de vocês, onde vocês trazem essa pauta do câncer de mama e outubro rosa, que eu acho que é muito importante ser levantado. No início desse ano, eu encontrei um nódulo na minha mama esquerda. E foi um nódulo, existem não sei exatamente o nome agora, que me fugiu, mas as categorias, né, dos BIHADs, que são ali os tipos de câncer, e o meu era um antes do maligno e um que já tinha uma possibilidade de ser maligno. E eu lembro, gente, da sensação, porque na verdade eu vou fazer uma redução de mama, que ficou pro ano que vem, porque eu decidi sair e viajar, mundo mais ainda, né? Mas eu lembro da sensação do médico passando, assim, e descrevendo o tumor que ele tinha encontrado para a menina e depois me falando, olha, o que eu posso te dizer é vá num mastologista para ele poder te indicar. Eu lembro exatamente dessa sensação, assim, sabe, de 15 dias de pavor que eu vivi depois que eu fiz a biópsia ali, tudo certinho, de pensar, meu, e se esse resultado der maligno, der alguma coisa? Que é a realidade de muitas mulheres, muitas meninas, principalmente da nossa idade agora, 20, 30 e poucos anos, estão encontrando, porque a gente está se matando aí cada vez, e as doenças, principalmente câncer, todo mundo fala, né? Os estudos mostram que tem muita questão, além de genética, mas também muito mental também. A gente está ficando doente por conta da nossa mente. E eu falei assim, cara, imagina se eu estiver doente. E me pegou muito essa questão, porque na mesma época que eu descobri, uma sobrinha da minha manicure também descobriu. E quando o meu saiu, que era benigno, isso me deu, meu Deus, uma alívio, tipo, mano, agora eu vou viver mesmo. Eu já tava vivendo, agora eu vou viver mesmo. O dela deu maligno. E isso mexeu muito comigo, porque eu entendi que poderia ter sido eu, sabe? Então, assim, a gente aproveitar as coisas, assim, simples da vida, que é ter saúde. Simples não, a saúde é o mais importante, mas aproveitar, porque às vezes a gente não se dá conta, né, de que, pô, a nossa saúde nos possibilita viver isso. Então, assim, acho que é muito importante também levantar essa pauta do Outubro Rosa, que a gente tem que olhar e inspirar as mulheres a fazerem exames. Eu descobri, gente, eu não fazia esse exame da mama, nunca nem tinha feito esse exame da mama, só ia fazer por conta da redução. Mas, assim, inspirar as mulheres a fazerem esse exame todo ano para acompanharem e cuidarem da saúde com alimentação, com mente, com viagem, com tudo que der, tudo que estiver ao seu alcance. Às vezes não é uma viagem, mas é um final de semana off, uma leitura, alguma coisa que faça sentido para ti. Porque realmente a vida passa muito rápido, ela é muito curta e a gente tem que estar ligado, sabe? Tem que estar ligado porque é um segundo onde tudo pode mudar. Então, assim, quis trazer porque também às vezes, que vida massa, você só viaja. Gente, só eu sei o que eu passei, só eu sei os burnouts que eu passei, só eu sei os problemas que eu passei, só eu sei o que foi encontrar um nódulo na mama no início do ano. E só a gente sabe, no fim das contas, o que é o. Cada uma sabe a cruz que carrega, assim, né? Então, é isso. Quis contar. Não deixem a água bater na bunda, gente. Vocês falaram sobre alguns desafios, né, de viajar sozinha e tal. E aí tem muita questão da segurança, né? Porque eu acho que é uma coisa que importa muito para outras mulheres que pensam em viajar sozinha. Ouvindo vocês falarem no começo, né, principalmente a Lê, que eu desbravei vários lugares. Eu, paulista, já fico, meu Deus, que loucura! Entrar num beco, como assim? Como assim, você é louca? Mas entendo, né, que é outro país, outra cultura, mas que importante, né, a gente saber aonde a gente está indo e pensar nessa segurança, porque querendo ou não, nós mulheres, né, estamos muito mais
propensas a passar por alguns tipos de abuso, não necessariamente assalto, mas abuso mesmo. Então, eu acho que a segurança é um dos desafios, né, que a gente passa aqui em São Paulo, mas que também é bom ficar ligado em todos os lugares também, né? Cami, a gente como brasileiro, eu não sei você, Jana, mas assim, você vai para outro estado, que às vezes é mais seguro, o sul, que é um pouco mais seguro que a região sudeste, outro estado do Brasil, ou até mesmo outro país, cara, a gente é muito ligado. Então, assim, desbrava, mas a gente eu sou muito atenta, eu não tô desligada em momento nenhum. Então, assim, ainda mais agora que eu moro aqui em São Paulo, gente, é o tempo inteiro aqui assim, ó, onde eu tô. Então, assim, claro, a gente tem o feeling também, não é pra todo lugar que eu vou me jogar sozinha, né? Tudo bem que eu vou entrar. É tipo assim, pô, eu tô num lugar que é relativamente seguro, que não tem. Eu sempre pergunto também, que é uma coisa interessante, pergunte para as pessoas locais sobre o local. É perigoso aqui? Tem muito assalto? Tem isso? Eu fui para Amsterdã o ano passado, e aí a gente chegou de madrugada, morrendo de fome, e falou, cara, a gente vai ter que sair e encontrar algum lugar. E aí encontramos uma menina fechando um bar, assim, e eu perguntei, moça, é muito perigoso aqui? Ela, tipo assim, perigo? Tipo assim, como Perigo assim? de quê? Moça, tipo assim, ela falou assim, eu falei, sei lá, a gente veio do Brasil, né? A gente tá acostumada a não sair de casa depois das 8, porque é perigoso dela? Não, imagina, pode ficar despreocupada. Então, assim, eu sempre troco essa ideia com locais para saber onde eu tô me metendo, sabe? Eu deixo assim de dica. Pesquise muito onde você vai, pesquise muito onde você vai ficar hospedada. Sempre faça, sempre, gente. Eu já cansei de escutar a história de perrengue de amiga minha que foi na história de fulaninho. Não vá com gente que você não conhece para lugar que você não sabe onde é. Faça as coisas. Tem que pagar um pouquinho mais desse transfer, mas é um transfer seguro. Vá um pouquinho, pague um pouquinho a mais pela tua segurança, porque isso não tem preço. Então, assim, é saber dosar a medida, sabe, Cami? Eu acho que quando a gente sabe dosar, a gente também tem a sensação, a gente sabe, a gente tem, a mulher tem esse sexto sentido bem aguçado, bem aflorado, assim, a gente sabe onde a gente está se metendo. Claro que nem sempre, né? Mas, assim, ficar ligada, prestar atenção, nem todo mundo lá fora tem uma boa índole, é bom a gente ter também essa noção. Então, assim, se cuidar, mas não deixar de aproveitar, né? Porque tem sempre coisas maravilhosas e, assim, se puder sempre fazer uma amizade com uma mulher, com um homem, com pessoas ali que, né, que você troca, possa descobrir um pouco. Eu já faço amizade, eu já troco rede social, se não tiver rede social, eu já fico desconfiada. Porque é muito comum Sempre. agora também, as pessoas geralmente não têm, mas, né? Mas assim, cara, a gente vai se fazendo. Se puder ficar em hostel, que daí você já faz amizade com pessoas de outros lugares, daí não faz mais as coisas tão sozinha, é uma opção bacana também. Se for a primeira viagem de mulher sozinha, eu sempre recomendo pegar um hostel com um quarto só para mulher ou pegar um hotel só para você. Eu acho que são coisas, são pequenos ajustes aí que a gente consegue ir fazendo para tornar uma viagem mais segura e com menos perrengue ou menos medo. Mas se a gente encara São Paulo, cara, a gente encara qualquer coisa. Assim, eu acho que sempre tem algumas coisas que preparo é tudo, né? Então é isso que você falou, né, Lê? Meu, conversa com quem é local, vai pesquisar na internet. Tem grupos, milhões de grupos no Facebook de gente que viaja sempre, pega dica por lá. Quando eu fui fazer intercâmbio, eu fui com uma agência e eles me deram várias orientações. Eu fiquei em casa de família, né? Mas era tipo, olha, mesmo em casa de família toda precaução é pouco, deixa sua mala trancada e leva a chave com você, ou deixa a chave escondida. Então, sempre que eu saía, quando eu fui ficar um tempo em outra cidade, tira a cópia do seu passaporte, anda com a cópia do seu passaporte. No avião, coloca o passaporte numa. É doleira, acho que chama, né? Que é aquela pochete que fica mais escondidinha. Você vai ficar num hostel, mesmo que seja um quarto, se for ficar num quarto compartilhado, né? Pega um hostel que seja mais avaliado, mais bem avaliado, deixa a sua mala com o passaporte muito bem trancado, porque o passaporte é perigoso de ser roubado. E uma dica que eles me deram, que eu acho que é ótima para sempre que a gente for viajar, principalmente para outro país, tenha fácil, não necessariamente, não, de preferência não no celular, porque se for roubado, ferrou, mas tenha fácil o telefone da Embaixada do Brasil, onde você vai ficar. Caso você tenha algum acidente, roubaram seu passaporte, roubaram seu celular e tinha muitos dados lá, você já tem, sabe? Põe um papel no bolso e vai com isso por aí. Sempre tem coisas que dá para a gente fazer por precaução, porque aquilo não vai garantir de que nada vai acontecer, não. Mas se acontecer, já está feito. E é isso, a gente que é aqui do Brasil, principalmente de São Paulo,
Você contou, eu lembro quando eu estava, né, nessa cidadezinha que chama Whitley, a cidade era basicamente um pub a cada 10 metros. Era o que mais tinha na cidade. Casa, pub, uma igreja, uma farmácia e um mercado. Basicamente era isso, e uns 10, 15 pubs em um raio de 20, 30 metros, assim. E a gente estava voltando de noite. E assim, o pub lá, gente, de fim de semana, fechava 11 horas. Né? Tá bom, durante a semana era 10. E um amigo meu, né, do grupo, ele ia levar a namorada dele. Ele era da Turquia, a namorada, eu não lembro de onde que era, eu acho que era do Japão. Ele ia levar a namorada até em casa e ele ia me acompanhar porque era caminho. E eu falei, não, mano, não esquenta, é tipo, é 5 minutos do pub, tudo aqui é 5 minutos de distância. Ele, não, imagina, eu não vou deixar uma mulher andar sozinha à noite aqui, tipo, muito fofo, muito preocupado. E eu, tipo, meu bem, olha onde a gente tá, eu vim de São Paulo, meu amor. Você não sabe de onde eu venho. Você não sabe de onde eu venho. 2 minutos daqui, eu vou dar 5 passos, eu tô na casa, sabe? Ele, não, imagina, porque é muito perigoso. Eu, então tá bom, obrigada pela intenção. Mas é isso, prevenção é tudo, né? Isso é tudo, com certeza. E outro desafio, né, que eu acredito que exista bastante, eu fico até pensando quando eu for para fora também, é a barreira linguística. A Lê foi viajar, já, eu acho que já falando, né, outra língua, mas como, eu não sei, se já falou com outras mulheres sobre isso, como que é isso para outras mulheres, Lê? Bom, a gente fez agora a nossa expedição, né? Foi a primeira expedição internacional que a gente promoveu e eu levei 7 mulheres para. Gente, levei 7 mulheres para viajar em 5 países da Europa, do leste europeu ainda, porque não são nem os países, os clichês ainda. A gente fez Áustria, Hungria, Romênia, Bulgária e Turquia, ou seja, completamente do roteiro turístico que tá todo mundo habituado. E só eu, como líder do grupo, e uma outra participante falávamos inglês. Assim, existe uma barreira muito grande linguística, principalmente porque fora de lugares tão clássicos, acho que em Londres, Paris, Amsterdã, esses lugares você já consegue mais se virar sem inglês, porque tem gente que fala português, eles já estão muito acostumados com turistas, é um pouco mais fácil. Agora, nesses países que não estão tão acostumados, já é um pouco mais difícil. Mas, cara, é muito maluco, porque o que eu via nas mulheres que não falavam inglês, enfim, espanhol, etc., é que elas conseguiam se comunicar. Por quê? A gente tem esse instinto de meio que de sobrevivência, assim, sabe? Então, assim, tem uma das mulheres que participou, a Preta Niladi, ela tem 62 anos, inclusive vou mandar esse episódio para ela ouvir, vou dar um beijo aqui para ela. A Preta foi uma aula de resiliência de tudo, porque ela não fala o idioma, ela tem 62 anos, ela era a mais disposta do grupo, a mais disposta, a mais vivida, a mais animada, já sentava no restaurante pedindo o aperol dela, ela era sempre a primeira a querer tomar um drink. E assim, ela não falava o idioma, mas a gente ria muito, porque assim, a gente pegou um trem de Budapeste para Bucareste, de Hungria para Romênia, e simplesmente ela sentou do lado de uma russa. E, gente, elas conversavam quase que por mímica. E elas se entendiam. Aí a Fabi, que é a outra que fala inglês, ela veio pra mim e falou assim, Letícia, você não tá entendendo. A mulher falava assim, ó, falava em russo. Eu não entendia nada em russo, porque a mulher também não falava inglês. A Niladi olhava pra mim e falava, ela falou que vai ali e já volta e pediu pra gente olhar a mala e ela já volta. Tipo assim, sabe? Tipo... E eu achava o máximo. Aí, como se não bastasse, ela voltava e falava assim, ela falou isso e aquilo. Então, tipo assim, a gente se vira, a gente fala por mímica, a gente, isso aqui, não sei o quê. Então, assim, a gente se vira, a mulher se vira, o homem se vira, todo mundo se vira. A barreira linguística é uma questão, porque, assim, gente, conversar, falar inglês, que é a língua universal, né, e que te possibilita conhecer outras histórias e outras pessoas. Então, eu acho que isso é algo muito, muito interessante. E também, vou contar uma história que aconteceu agora na nossa expedição, mas olha o que rolou. Eu contratei uma agência para fazer o desenho do nosso roteiro e, além de mim, a gente tinha uma guia com a gente. E quando a gente pegou o trem de Bucareste para Sófia, o que aconteceu? Faltando 2 horas para chegar em Sófia, o nosso trem parou. E nos foi informado que o trem iria retornar, estava sem previsão de retornar, porque tinha quebrado, e assim, a gente estava no meio da Bulgária, gente, a 2 horas de Sófia,
numa cidade de 10 mil habitantes, sem previsão de quando a gente ia conseguir sair. E o que aconteceu? A nossa guia desceu, a gente conversou, eu falei, então vai, Paty, atrás de um táxi, de uma van, de qualquer coisa, pra gente poder terminar esse caminho, então, de táxi ou de carro, que seja, porque a gente não pode, a gente tem que chegar na Bulgária hoje, a gente tem compromisso, enfim. E ela desceu com todas as coisinhas, sempre muito preparado, documento, etc, dinheiro e tal, desceu e foi atrás de um táxi. Quando, de repente, o trem faz um barulho, e eu falo, cara, esse trem está ligando? Coloco todo mundo pra dentro, começo a ligar pra Paty e falo, meu, volta, 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 porque eu acho que tem que voltar. A cena é literalmente essa cena de filme que eu vou descrever a seguir. Todo mundo gritando. O trem começa a se mover, a gente começa a gritar stop the train, stop the train, stop the train. Eu vejo a Patrícia subindo a escadinha, quando ela consegue fazer a viradinha, o trem acelera e ela fica para trás. Agora me diga, se fosse uma pessoa que não tem noção nenhuma do idioma no meio da Bulgária, porque geralmente nesse país eles nem falam idioma também, tá? Não falam inglês, não falam nada. Gente, ela tem, simplesmente, assim, foi uma loucura, eu acompanhando ela, localização, ligando e tal, tentando ver para onde o trem iria para ela poder ir para a próxima estação, enfim. O trem que estava indo super lento a viagem inteira, decidi finalmente acelerar, eu fiquei desesperada com isso. Claro. E assim, gente, assim, a sorte dela é que as poucas pessoas que falavam inglês conseguiram ajudá-la. Então, tinha um táxi na cidade que a gente parou, ela conseguiu pegar esse um táxi para a próxima cidade, nessa próxima cidade pegar um táxi para terminar o roteiro de táxi até a Sófia, na capital da Bulgária. Então, assim, agora você imagina se é uma pessoa que não tem noção nenhuma. Ela estava fazendo a terceira viagem dessa seguida já, que é a viagem do Expresso do Oriente que a gente fez. Então, ela já meio que sabia. Mas ainda assim, é um perrengue inesperado que ninguém fazia ideia que a gente ia passar. Principalmente que ela ia passar. Então, assim, eu sempre conto porque é importante a gente estar preparado para tudo que acontecer, gente. E falar inglês, mesmo que outras pessoas não falem, alguém sempre vai falar, te possibilita sair de uma grande rascada. Então, assim, não é que você não possa fazer uma viagem dessa sozinha. Você pode, você deve, com certeza. Mas talvez para um lugar um pouco mais turístico, que você se evite estar na Bulgária sozinha, numa cidade de 10 mil habitantes. Começar aos poucos também, né? Não já vai querer ir pra Bulgária. Começar aos poucos. Se for fazer, faça com a Refill uma, em grupo, numa expedição, né? Porque daí a gente consegue dar toda a assessoria necessária, enfim. Mas olha o tamanho dessa história. Então eu sempre explico, gente, eu decidi que agora eu vou falar alemão. Tô decidindo. Então eu tô fazendo alemão pelo Duolingo, gente. Então, assim, quem não fala inglês ainda, faça inglês pelo Duolingo, veja coisa em inglês, converse com as pessoas em inglês. Ah, Letícia, mas eu não entendo tudo, tenho vergonha. Você só vai entender quando você começar a falar. Tem que falar, mesmo que errado. Quando eu comecei a aprender inglês, eu falava, meus amigos me corrigiam, e aí eu falava errado, eles me corrigiam, e daí eu aprendi no erro. Então tem que persistir e errando mesmo, que daí você aprende a falar, e o inglês possibilita muitas, muitas, muitas oportunidades. Eu acho que com esse ponto, né, da vergonha de falar inglês, é que a gente aqui no Brasil, acho que principalmente aqui em São Paulo, a gente tem esse negócio de que você tem que falar inglês perfeitamente, porque a sua pronúncia, ó, a sua pronúncia tá errada. Gente, aí vem gringo pro Brasil, e se ele falar meia dúzia de palavras, tipo, banheiro onde, sabe? O gringo vai falar tudo errado, e a gente entende. E lá fora é a mesma coisa, gente. Você não precisa ter a pronúncia perfeita, sabe? A Não, conversação. nem de pé. Gente, aprende a falar e o resto você vai indo, né? E eu já tô com fogo para viajar. Agora você falou, eu já tô com fogo. Meu sonho é aprender alemão, italiano, francês e sei lá, deve ter mais aí também, que agora eu não tô lembrando. Espanhol, ele tem que melhorar o Espanhol, eu quero espanhol. muito também. E acho que, né, pegando, Começa a estudar, vai se jogando. baixa o Duolingo aqui já era, né? É isso. Tem um ponto, né, que você trouxe dessa questão de, você nunca viajou sozinha? Vai para um lugar mais turístico, um lugar mais, né, mais fácil. E é importante ressaltar que tem alguns lugares que não vá sem grupo. Principalmente lugares, assim, que nem alguns lugares do leste europeu, que a gente tem que tomar muito cuidado. Egito é um lugar em que mulher sozinha, para ser bem leve, não é bem visto, é muito perigoso. Então, vai com grupo, sempre tem guias, CVCs da vida, We for Women, né, que faz expedições para lá. É importante, assim, se você está indo para um lugar que é um pouco mais fora da caixa, né, um pouquinho mais diferente, vai em grupo.
vai em grupo, que é você vai estar sozinha, mas não muito, mas a gente precisa tomar esses cuidados, né? Com certeza. E como que é agora a gente indo, né, para a questão dos grupos e comunidades, aproveitando que a Jana falou, né, dessa questão, você falou que surgiu essa ideia das mulheres e vocês fizeram a primeira viagem internacional. Como que foi essa experiência? Conta pra gente. A experiência foi maravilhosa. A gente até comentou um pouco aqui no começo, né, que às vezes as mulheres deixam de viajar porque não tem companhia, ou porque o marido não topa, a namorada não topa, ou sei lá. Enfim, então a expedição da UI, ela veio basicamente para atender uma necessidade que existia de mercado e de mulheres, que é o nosso público, mulheres, de conseguir viajar. Então as mulheres querem viajar, mas às vezes de fato elas não têm com quem ir. E nem todo mundo é tão desprendida que nem eu, que nem a Jana foi fazer intercâmbio, enfim, para poder ir. Você mesmo falou que nunca viajou sozinha ainda. E às vezes a solução inicial, primeiro, seja viajar num grupo. Então a gente traz a expedição da UI como um formato, e eu sempre falo que a gente não é uma agência de viagens, não tem pretensão de ser, mas a gente quer levar mulheres para verem o mundo, gente. Eu acho que muito mais do que a gente ouvir falar é a gente ver de perto. Então a expedição da UI é uma expedição focada em viagem de grupo para mulheres, onde, além dos lugares turísticos que a gente conhece, o nosso foco também é o networking internacional. Como sempre, a Reforma está focada em networking feminino. Então, a gente vai conhecer outros projetos, conhecer outras mulheres dentro das áreas que a gente empreende, trabalha, ou tem uma profissão. A gente tem um momento onde cada mulher recebe uma surpresa, eu não posso contar aqui o que é, mas essa surpresa está muito conectada com o que ela está buscando nessa viagem, então a gente conversa muito sobre isso antes dela fechar a trip com a gente, o que ela tá buscando, por que ela tá se jogando nisso, o que ela tá querendo de fato com ela mesma saber, então a gente vem para ajudar. Então a viagem da UI, além de ser uma viagem cultural, é uma viagem muito emocional, porque a gente foca em, além de fazer com que você veja outras coisas do mundo, como é que esse mundo te inspira a melhorar o seu próprio mundo, sabe? Então, é uma expedição que vocês, inclusive, estão convidados. Eu quero ver vocês ano que vem com a gente, gente. Nós temos 3 expedições abertas no momento. A gente vai fazer uma para Chapada dos Veadeiros em maio. Aí, em agosto, a gente faz Londres, Amsterdã, Paris e Barcelona, em agosto. Em setembro, eu repito essa do Expresso Oriente com um novo grupo. Enfim, quero ver vocês com a gente, porque é isso, gente. Viajar expande a nossa mente, viajar expande a nossa criatividade, viajar nos nos dá mais longevidade, como mostram os estudos, né? E foi maravilhoso, Cami. Eu falo assim, que foi, para mim, uma das melhores experiências que eu já vivi. E ver, assim, as mulheres me mandarem mensagem. Uma mulher mandou exatamente isso. Lê, eu gastei dinheiro para estar aqui e eu volto mais rica. Então, Nossa, arrepiei. Isso não tem preço. Então, assim, foi fantástico, fantástico, fantástico. É muito legal porque a gente foi conversando, a gente chegou na semana passada, né? Eu cheguei na terça passada. E tá todo mundo dizendo, ai, a gente não consigo voltar pra rotina, ai, quero continuar viajando, porque é muito gostoso mesmo, né? Assim, a gente sai. Não é fácil, meu, imagina, a gente pegou vários trens longos, tava calor em vários lugares, enfim, não é fácil, mas é libertador. Então, fica o meu convite para todo mundo que quiser viajar conosco, vai ser um prazer ter vocês com a gente tem algumas últimas vagas abertas. E é isso, assim, eu acho que. E sem falar que assim, é muito legal conhecer outras histórias, outros backgrounds, outras mulheres, outras vivências. A gente teve vários momentos de troca, de conversa, não é só momentos bons, tem os momentos assim também, pô, não gostei muito do que fulana fez, ou do que fulana falou, mas isso faz a gente crescer também, porque é mulher convivendo com mulher, a gente sabe como é. Mas foi, assim, sensacional e acho que eu me encontrei como líder de viagens, assim, além de tudo que a gente já faz, né? Líder de viagens também é uma coisa que tem muito a ver comigo. Acho que isso é normal, né? Quando se viaja em grupo, conviver com outras pessoas, né? E essa questão de não conseguir voltar à rotina, a gente imagina, a gente tira férias, vai passar uma semana na praia, litoral norte aqui de São Paulo, quando volta já é difícil. Imagina uma viagem maior, né? Ai, gente, que conversa gostosa, assim. E o fogo no cu tá como, né? O fogo tá como, gente? Ai, meu Deus. Um perigo essa conversa. Não, é muito engraçado ler, porque eu não sei como que era no podcast, lá no podcast, né? Mas todo mundo que vem aqui, eu e a Jana, a gente fala, não, a gente precisa fazer isso. Não, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Tudo. Aí agora a gente precisa viajar. Claro que vocês precisam, gente. Vamos viajar comigo, óbvio, pelo amor de Deus.
Não, tem esse Sim. aqui, gente. A gente gravar um podcast lá na Torre Eiffel. Pensou? Nó. Né, Camila? Meu Deus. Ó o sonho. Ai, não, gente, minha conta bancária já tá olhando assim pra mim, tipo, miga, fudeu, né? Fudeu, né? Não, e assim, sinceramente, cara, eu vou falar pra vocês, tá? Quando eu comecei a encarar a viagem sem me preocupar com o financeiro, não tô falando de ser sem noção, é entender que vai vir, cara, naturalmente começou a vir. É muito maluco, assim. Eu literalmente comecei a co-criar e tornar uma realidade a vida que eu quero viver. Então, eu falei, antes de eu montar a expedição, eu vou fazer expedição, daí eu vou fazer tal país, tal país, tal país, tal país. Eu fiz todos os países. Então, olha que maluquice. Ainda falei assim, meu, imagina se depois disso tudo eu conseguisse uma promoção para voltar de executiva. Não era nem de econômica. E eu encontrei uma promoção onde eu paguei mais barato na executiva do que na econômica. Então, assim, Gente, que incrível. coloca pro universo, gente, é batata. E se não vem é porque não era para ser. É isso. Ai, gente, que episódio potente, né? É isso, a gente já conversou, a gente sempre tem uma estrutura, né, meio que pré-montada, que é só para facilitar a nossa vida, porque a gente nunca segue essa estrutura, Sim. a gente já meio que foi dando todas essas dicas. E eu acho que assim, o mais importante para quem para quem ouviu a palavra de viajar sozinha aqui nesse podcast, é ir com a mente aberta, sabe? Vai segura, vá precavida, né? Mas, meu, vai de mente aberta, se joga na cultura, se joga na comida, porque só vai descobrir se é boa ou não experimentando, vai conversar com pessoas, vai conhecer lugares que você antes não iria. É isso, a gente se joga, que seja em outro país, que seja em outro estado, outra cidade, porque é isso, acho que a gente ouve muito falar isso, né? Que viagem é o único tipo de experiência que a gente gasta dinheiro para ter e a gente volta mais rico. Não, é isso. É isso, com certeza. Se joga, gente. Vocês têm Joga. as melhores experiências esperando vocês. Às vezes aqui do lado e você nem tá sabendo. E pesquisem, né? Como vocês falaram, é importante pesquisar bastante sobre o lugar, sobre a segurança, como que você pode, seguindo as orientações também que vocês deram, né? De segurança, enfim. Só se joga e eu acho que é isso, né? Muito Depois nos obrigada, contem as Lei. histórias, né? Oi? E Sim, depois nos contem as histórias, né? Sim, com certeza. Falem pra gente, viajamos. É disso. Obrigada a vocês, gente. Eu amei conversar um pouquinho, falar sobre esse tema que eu. Nossa, eu falo assim, posso falar por dias seguidos de viajar, porque eu acho que é algo que move o meu coração. Amei conversar sobre isso com vocês. Espero que a gente inspire mulheres a viajarem, a se conhecerem. E é isso. Amei. obrigada, Lê. Obrigada por estar aqui, por ter compartilhado suas experiências. E obrigada para quem escutou o episódio inteiro. Lembrem-se do nosso Apoia-se. Se você gostou, se você gosta dos nossos conteúdos, das nossas convidadas, colaborem com a gente lá no Apoia-se. Você ajuda a gente a crescer e tem acesso a conteúdos exclusivos. E é isso, gente. E as fontes, tudo que a gente conversou, o Insta também da Lê vai estar aqui na descrição. Então já sigam ela também, né? Entrem no nosso Apoia-se e muito obrigada por estarem aqui. É Demais. isso. Um Beijo. beijo, gente. Até semana que vem. Beijo.